7h32, hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Muito bom dia. Vamos agora aos destaques das notícias desta edição de hoje. Davi Almeida confirma concurso público para cargos de guarda municipal em Manaus. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado iniciam hoje a nova etapa de vacinação da terceira dose em idosos acima de 70 anos. Prêmio aos contemplados no 9º sorteio da nota premiada em Manaus são entregues em Manaus. Gasolina sobe pela sexta semana seguida. Postos cobram até R$ 7,18. Atenção, contribuinte, a sexta parcela do IPTU de 2021 vence. Um pouco mais devagar aí no TP. Na Câmara dos Deputados, pretende alterar lei do FGTS para investimentos sociais. Na coluna O Poder, Afonso Lins volta a comandar o DENIT no Amazonas e Amazonino Mendes está abaixo nas pesquisas para a eleição 2022. No Momento do Esporte, vamos saber dos gols do Campeonato Europeu e sobre também os jogos de hoje na Copa do Brasil. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu jornal das 7h30. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h34, vamos então conferir agora as principais manchetes dos jornais do país. A gente começa aqui com o jornal Estadão, o Estado de São Paulo, que traz aqui na sua manchete principal: Banco Central levará Selic aonde precisar. Mercado reduz projeção do PIB. Previsões de bancos e consultorias para 2022 caem rapidamente e o Banco Central mira agora o controle da inflação. Pacheco devolve medida provisória que protegia fake news. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que mudava o marco civil da internet e dificultava a remoção de conteúdo nas redes sociais. Acidente aéreo mata empresário e família. No Brasil, o iPhone 13 custará R$ 15.500. Olha só. Medina voa para o trio paulista. Gabriel Medina conquistou ontem seu terceiro Mundial de Surf ao bater o também brasileiro Felipe Toledo na decisão em disputa direta na Califórnia. É o 5º título do Brasil em 7 anos. No feminino, a gaúcha Tatiana Weston Webb, criada no Havaí, foi vice. Esses foram os destaques do seu jornal Estado de São Paulo de hoje. Vamos agora a Brasília com o Correio Brasiliense. Mulher é indiciada por maus tratos a servidor do Banco Central. Inquérito no 20º DIP em Taguatinga, enviado ao Ministério Público, acusa Marúzia das Garças, de 52 anos, de agredir e manter em cárcere privado o marido, de 49, funcionário do Banco Central. Distrito Federal vai vacinar jovens de 12 e 13 anos até o fim do mês. Neste momento, o alvo são os adolescentes de 14 e 15 anos. Temos também aqui Medina, o rei das ondas. E mais embaixo aqui a gente também traz a primeira tripulação só de civis. A empresa SpaceX lança hoje uma missão que promete acirrar o turismo espacial. E também gasolina cara é culpa do ICMS, diz aí a Petrobras. São 7h36. Jornal da Cidade. Só o que importa. De Brasília, agora vamos ao Rio de Janeiro com o jornal O Globo. Tem aqui na sua manchete principal ecos da crise política. Previsão do PIB para 2022 já fica abaixo de 1%.
queda de projeção de crescimento em ano eleitoral aumenta a pressão sobre Bolsonaro. Bancos e analistas revisaram a projeção de crescimento do PIB para 2022 diante das incertezas dessa crise política e também pelo risco fiscal. Senado e STF causam derrotas a Bolsonaro na medida provisória das fake news. A ministra Rosa Weber do Supremo barrou a medida provisória que dificultava a remoção de conteúdo falso das plataformas. E também, CPI, juristas veem 7 crimes cometidos pelo presidente. Medina faz história pela terceira vez. Após decepção na Olimpíada, Gabriel Medina tornou-se ontem o primeiro brasileiro a ganhar 3 vezes o Mundial, reiterando hegemonia do país no surf. No ensino médio, tem atraso na implementação. Especialistas se dividem sobre mudanças em 2022 que prevêem um núcleo de disciplinas obrigatórias e outro que vai conforme a carreira que o aluno quer seguir. Esses aqui foram os destaques do jornal O Globo de hoje. Vamos agora do Rio de Janeiro para cá, para Manaus, com o jornal A Crítica, que tem na sua manchete principal: grandes festas, cenário de Covid-19. Eventos dependem de 70% de vacinados, foi o que disse o prefeito da cidade ao jornal A Crítica, que os eventos com grande público só serão liberados quando 70% da população de Manaus for vacinada. Tem também aqui na Zona Franca, produção de motos cresce 30,2%. Em agosto, as fábricas do Polo Industrial de Manaus produziram 123.722 unidades, a segunda melhor marca do ano. Cartilha do MME culpa os consumidores, pela energia cara. Impostos. A Assembleia Legislativa prorroga o Refis 2021 até o fim do ano. Atenção aí, você que quer fazer um refinanciamento da sua dívida aqui no estado do Amazonas. Senado age, devolvida a MP pró-fake news, perde então a validade. Esses foram os destaques do Jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. Vamos então agora às informações da previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, que é a previsão de sol com possíveis pancadas de chuva à tarde, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Trânsito. Vamos então agora às informações da situação do trânsito da cidade com Edila Chaves em qualquer ponto de Manaus nesse momento. Edila, atualiza pra gente aí o trânsito dessa manhã de quarta-feira, dia 15 de setembro, às 7h40. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que acompanham a nossa transmissão. Olha, Álvaro, quem vai para Cachoeirinha já está tranquilo o trânsito ali entre a Ipixuna e a Castelo Branco, viu? Durante essa manhã tivemos uma colisão onde um carro acabou colidindo ali com uma árvore e capotou, viu? Graças a Deus o motorista não estaria em estado grave, somente um susto, mas o impacto em si, a imagem, acaba por trazer ali um certo receio a todos. Então, nesse momento, já está o trânsito fluindo ali na área da Cachoeirinha. Tivemos um outro caso também na Itaúba, onde 2 carros acabaram por colidir também, porém, agentes do IMMU já começaram ali a conseguir fazer o trânsito fluir. Já na Max Teixeira, volto a repetir aquela situação dos motoristas, os pais, que acabam por deixar seus filhos nas escolas e utilizando daquele espaço, não querendo fazer aquele estacionamento correto, acabam parando em qualquer ponto para que os filhos desçam, não apenas colocando em risco a vida dos filhos, mas também as suas próprias, Então, com isso, dificulta o trânsito, bastante discussão sobre isso, viu, Álvaro? Também a mesma forma na Torquato Tapajós. A escola que tem ali na Torquato Tapajós, gente, também os motoristas reclamam muito naquele pedaço,
momentos em que antecedem a entrada das crianças na escola, porque os pais não vão para o estacionamento de forma correta e acabam deixando os seus filhos ali em meio à via e com isso atrapalhando o trânsito. Já na Avenida Brasil, fluindo tranquilamente. Agora, Álvaro, temos agora que esclarecer um fato onde a Prefeitura trouxe, a resposta a respeito das fake news, das instalações de câmeras para notificações. Você está sabendo disso? Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque ontem circulou, você que deve acompanhar aí pelo seu WhatsApp, você deve ter recebido uma lista com uma série de endereços aonde, em tese, já estariam sendo instaladas as câmeras, os corujinhas, os pardais, para fazer a fiscalização de trânsito eletrônica. É uma situação que a gente já teve no passado e que o prefeito, inclusive, já anunciou que vai voltar. Eu, inclusive, acho que é necessário, obviamente. Mas ontem essa notícia circulou, óbvio, que o cidadão já ficou ali atento e a gente foi checar essa situação, não é isso, Edila? Exatamente. Olha, a Prefeitura, por meio do Centro de Cooperação da Cidade, o CCC, e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, veio esclarecer as situações que estão sendo expostas, as fakes, sobre a instalação dessas câmeras para notificação de trânsito na capital. Com isso, ela traz, através do CCC, com as 41 câmeras já instaladas em pontos estratégicos da cidade, o monitoramento dos serviços e demandas do município. Isso aí são que os equipamentos não possuem o objetivo de multar ou autuar condutores e pedestres, mas sim monitorar os locais definidos para que a Prefeitura possa agir de maneira mais célere e ordenada em diversas situações que possam ocorrer. Ou seja, essas câmeras, elas não estão para multar, viu, gente? Não estão para multar. Elas são, na verdade, para poder mostrar ali para a Prefeitura de maneira célere e ordenada algumas ocorrências que possam vir a acontecer, Então, através desta nota, o município informa ainda que as autuações de trânsito são de responsabilidade dos agentes de trânsito do IMMU que atuam cotidianamente nas vias da cidade, visando a maior fluidez e organização do trânsito na capital. Eles estão em loco, mas não é através dessas câmeras, viu? Então, portanto, as câmeras não têm o objetivo de aplicação de multas e que é importante as pessoas entenderem isso, porque tem muita gente espalhando informação equivocada, até às vezes com motivo político, Isso é muito ruim, porque as pessoas acabam misturando os interesses políticos com o interesse da sociedade. Às vezes, aliás, na maioria das vezes, esses interesses eles não estão conectados, como deveriam estar. Obrigado, exatamente. Obrigado, Edila. Trânsito. Vamos falar agora da Covid-19. O Brasil registra 731 mortes pela doença nas últimas 24 horas. E as mortes chegaram a 587.797 desde o início da pandemia. Só baixar um pouquinho mais aí, senão está cortando a letra. Só volta, por favor. Bom, no Amazonas, 2 óbitos por Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas e as mortes chegaram a 13.707 desde o início da pandemia. 76 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas e o total já chega a 425.701 desde o início da pandemia, com 203.784 são em Manaus e 221.917 no interior. Falando agora de vacinação no Brasil, 75.579.345 pessoas já completaram o esquema vacinal, tomando as 2 doses ou a dose única de vacina, o que corresponde a 35,45% da população. O total de doses aplicadas chega a 215 milhões e 9.699. E o total de pessoas parcialmente imunizadas chega a 139.273.434 pessoas, o que equivale a 65,29% da população. No Amazonas, 3.500.000
611.103 pessoas já tomaram as 2 doses ou a dose única da vacina até esta terça-feira, sendo 2.425.938 de primeira dose e 1.127.243 de segunda dose e 46.922 de dose única. Atenção, porque a Prefeitura de Manaus, com o Governo do Estado, iniciam hoje a nova etapa da vacinação em idosos com a terceira dose. Atenção, é a terceira dose que será aplicada. A etapa de imunização contra a Covid-19 estará vacinando com a terceira dose os idosos de instituições de longa permanência da capital. A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde residem 116 idosos, e também a Casa de Apoio São Vicente de Paula, na Zona Oeste, que acolhe 22 idosos, serão as 2 primeiras instituições a receberem as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Há aproximadamente 300 idosos em 7 instituições locais e outras 5 serão visitadas nos próximos dias. Na sexta-feira, dia 17, começam a ser vacinados os idosos a partir dos 70 anos que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 6 meses. Davi Almeida confirma concurso público para a Guarda Municipal de Manaus. O lançamento do edital é até o final deste ano para concurso da Guarda Municipal vinculada à Casa Militar da Prefeitura de Manaus. O chefe do Executivo salientou ainda que o planejamento da Prefeitura envolve a compra da folga de quase 150 policiais militares para compor o quadro da Guarda. Polícia. E agora vamos voltar com Edila Chaves, dessa vez trazendo, Edila, as informações da noite e madrugada. Afinal, Edila, o que aconteceu aí nas últimas 24 horas na cidade de Manaus? Eita, Lelê, Manaus trazendo ali, infelizmente, um número muito grande, não apenas de roubos de veículos, como também homicídios, Álvaro, e cada um mais escabroso que o outro, viu? Parece que o ser humano perdeu um pouco ali a noção do que é a questão de respeito à carne humana, né? Para você ter uma ideia, a nossa equipe fez a matéria a respeito de um homem ainda não identificado até o presente momento, onde foi esquartejado, decapitado. Fato este ocorrido no bairro Tarumã. Detalhe, o corpo foi encontrado dentro de sacos de lixo. Isso em meio a uma via, trazendo ali um questionamento muito grande aos moradores, onde acabaram por ficar bastante assustados com o caso. Durante a noite, nós tivemos o caso de Eric Pinto Medeiros, de 21 anos. Ele que foi assassinado no bairro de Educandos por volta das 7h20 da noite. E o outro que chamou a atenção foi o caso de Alexandre Souza, fato ocorrido no Aleixo. Sobre o Eric, Álvaro, nós tivemos ali a informação onde o pai da vítima presenciou um carro chegando com os 4 homens para matar seu filho. Quando ele percebeu a ação, ele se muniu de pedra e saiu correndo, se muniu de terçado e saiu correndo atrás dos homens, sendo que segundo informações de pessoas que estariam no local, um dos homens acabou sendo atingido por uma pedrada e o carro depredado pela população. Isso aí no bairro do Educandos, viu? Já no caso do Aleixo, o Alexandre de Souza, ele estaria em frente à sua residência no momento que estes homens chegaram para executá-lo, e Alexandre, apesar de alvejado, ainda tentou empreender fuga, mas não aguentou, até por estar alvejado, não aguentou, e o vulgo dele era gordo, viu? Então, ele não conseguiu ir muito longe e ali indo a óbito. Esses casos, infelizmente, né, estão aí para dar mais celeridade ao trabalho da polícia, da DHS, que não para. Os casos acontecem numa semana, na outra a gente já está tendo aí respostas de quem seriam os autores. E lembrando sobre o caso do rapazinho de apenas 20 anos, viu, Álvaro? Você soube dessa? Um rapazinho de 20 anos. Foi aqui perto? Perto do imediato?
Foi. O Alexandre foi. Mas esse rapazinho de 20 anos, 20 aninhos, pois 20 aninhos ele já tinha 24 homicídios nas costas. Meu Deus! Exatamente, Álvaro, ou seja, 4 a mais da idade dele. E detalhe, ele friamente relata de como ele matou as suas vítimas, lembrando que tudo estaria no celular dele, viu? Quais seriam as vítimas, onde seria e onde ele sequestrou, algumas delas sendo sequestradas, tendo como vítima um de 16 anos e aquela mulher onde nós trouxemos a informação que o corpo foi encontrado em um local e a cabeça em via pública. É obra dele também? Obra dele, Álvaro. Caso estarrecedor. Ele praticamente demonstra ser um psicopata, né? Com certeza. Esse tipo de atitude não é de uma pessoa comum, normal e equilibrada. Álvaro, agora trazendo já, isso é exclusividade aqui do Imediato, onde nós acabamos de receber informação que no bairro do São Jorge, mais precisamente no Jardim dos Baréis, tem um caso onde um veículo, infelizmente, a senhorinha que presenciou essa cena, ela não teria como nos trazer qual seria o modelo do carro. Ela estaria aguardando o ônibus, foi o momento em que passou um carro bem devagar e quando ela observou, Álvaro, o homem estaria com seus órgãos genitais totalmente em exposição. Nossa. Mas à frente ele teria visto uma jovem e ali se insinuando para esta jovem. Este caso, segundo relatos das pessoas que nos passaram a informação, não seria a primeira vez. Então vale ressaltar, a 21ª se compra, dá mais uma volta aí, né? Trazendo este caso onde pode correr risco de alguma jovenzinha, alguma criança, inclusive, ser sequestrada por esse louco, né? Verdade. Edila, o clima na cidade não está muito bom, né? Muito homicídio, não é isso? Homicídios, e para você ter uma ideia, de ontem para hoje, nós tivemos a informação também que nós fomos buscar essa informação. Só um minutinho que eu vou lhe dar o número preciso de quantos foram 18 veículos roubados nas últimas 12 horas. Você tem noção disso, Álvaro? E a maioria desses veículos não são para desmanche, são infelizmente para cometer arrastões, sequestros com término de homicídios. Olha só, rapaz. Meu Deus. A gente tem que tomar uma atitude, né? A segurança pública tem que agir aí nesse caso, né? A gente precisa... Exatamente. A gente precisa ver policiais da Polícia Militar na rua, precisa ver a Polícia Civil trazendo o resultado das investigações, cada um, obviamente, dentro do seu quadrado, né? Mas cada um fazendo o seu papel aí de dar um pouco mais de segurança para a sociedade. São muitos casos aqui relatados todos os dias e óbvio que a gente fica preocupado porque isso impacta no psicológico, pelo menos no psicológico, né? O mínimo, né? Que impacta é o psicológico do cidadão. E detalhe, Iranduba, né, e ali o distrito do Cacau Pereira também pedindo socorro mais uma vez, pedindo ajuda do site Imediato para que divulguem o que estariam acontecendo por ali, onde a própria população já se considera em risco. É aquela situação daquela nova facção, aquelas coisas, né, que estavam rolando lá desde o mês passado, não é isso, Ed? Exatamente, Álvaro. E os pais de família, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, que o policiamento seja intensificado, porque pessoas de bem acabam tendo aquele tal chamado toque de recolher, né? Mas mesmo dentro de casa, correndo risco onde eles não se sentem seguros. Tá bom, Edila, muito obrigado, bom trabalho para você, um bom plantão dessa quarta-feira, traga bastante notícia importante pra gente aí. Polícia. 7h56, a gasolina sobe pela 6ª semana seguida, postos cobram até R$7,18 no litro da gasolina. O preço médio da gasolina subiu pela 6ª semana nos postos do país, de acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O preço médio da gasolina na semana, encerrada no dia 11 de setembro, subiu para R$ 6,59 por litro, contra R$ 6,07 por litro na semana anterior, o que representa aí uma alta de quase 1%, né? Nos 4.434 postos pesquisados pela ANP, o preço máximo chegou a R$ 7,18 o litro e o mínimo foi encontrado a R$ 5,15. A gente quer saber onde é que é esse aí de R$ 5,15, né? Todo mundo quer saber. 7h57. Atenção, contribuinte, a sexta parcela do IPTU 2021 vence nesta quarta-feira. A Prefeitura de Manaus alerta aos que optaram pelo pagamento parcelado do tributo em 2021 do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana para o prazo de pagamento da sexta parcela até hoje. Pagamento em dia evita a incidência de juros e multas sobre a parcela. Caso não tenha o carnê em mãos, você pode emitir a segunda via das guias pelo site manausatende.manaus.am.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas por meio do Disque 156, Serviço de Informação Tributária da Prefeitura de Manaus. Câmara dos Deputados pretende alterar a lei do FGTS para investimentos sociais. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados vai realizar a audiência pública na sexta-feira, dia 17, para discutir proposta de mudança na Lei 8.036 de 1990, que regulamenta o FGTS. O debate atende a pedido do deputado Paulo Ramos, que acredita que dos mais de 130 projetos, acima de 90%, são inviáveis e colocam a estabilidade e a sustentabilidade do fundo de garantia em risco. Agora vamos falar de oportunidade. O Cine Manaus oferta 97 vagas de emprego nesta quarta-feira. Auxiliar de limpeza, pedreiro e montador de móveis são algumas das vagas disponíveis para os interessados, que devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br, Cine Manaus Agendamento, e validar a carteira digital e Previdência Social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Os postos na Avenida Constantino Neri e no Shopping Felipe Dal funcionam de 8 da manhã às 5 da tarde. Todas as dúvidas e orientações podem ser tiradas por meio do WhatsApp. Anote aí, 929-9140-0671. Vou repetir, 929-9140-0671. Prefeitura entrega prêmio aos contemplados do 9º sorteio da Nota Premiada Manaus. A Prefeitura de Manaus entregou os cheques simbólicos aos felizardos do sorteio de 2021/9 da campanha Nota Premiada Manaus. Algumas das instituições indicadas pelos sorteados também estiveram presentes no ato da entrega, que dessa vez ocorreu na sede da Associação de Apoio a Mulheres Portadoras de Câncer, o Lar das Marias, lá no Dom Pedro, na Zona Oeste. A instituição social anfitriã foi indicada por 5 dos 27 ganhadores do sorteio. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. 8 horas em ponto em Manaus. Vamos falar agora com Carlos Eduardo Souza e as informações do esporte no Brasil e no estado do Amazonas. Carlito, como é que estão as coisas aí nas quartas de final? Já tudo definido a Copa do Brasil? Bom dia para você, Álvaro. Bom dia para o ouvinte. Olha, uma definição tivemos ontem, né? O Santos perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 e já havia perdido lá na Arena da Baixada, também pelo mesmo placar. E o Atlético Paranaense já classificou aí para a próxima fase. Aí hoje nós temos 3 jogos, né? O Atlético Mineiro enfrentando o Fluminense. O Atlético venceu o primeiro jogo por 2-1. Lembrando que não tem gol fora de casa, né? Então se der 1-0 aí pro Fluminense, vai para pênalti. O Flamengo, que goleou o Grêmio, joga em casa, né? Tranquilo o Flamengo, né? Tá navegando em mares calmos, né, o time do Flamengo, né, em relação à Copa do Brasil. Está muito tranquilo, porque a vitória foi exuberante fora de casa. E o São Paulo, que joga fora de casa contra o Fortaleza. O São Paulo estava vencendo o Fortaleza por 2-0
tomou o empate e agora, se der novo empate, vai para pênalti lá, né? Então, essa é a situação. Então, 3 jogos hoje da Copa do Brasil, 3 grandes jogos, né? Qual é o seu palpite aí, Galito? Olha, o Flamengo já está classificado, acho que o Atlético Mineiro classifica. O mais difícil aí de apontar um vencedor é São Paulo e Fortaleza, porque o Fortaleza tem um mês que não vence, né? Mas tá bem, né? O Fortaleza tá bem Tá bem no brasileiro. Ele não vence, mas também não tá tão ruim no Campeonato Brasileiro. É o 4º colocado, né, no Campeonato Brasileiro. Pois é. Então, o Fortaleza é um baita de um time, um treinador estrangeiro, né? Tem uma ótima estrutura, né? A gente tratando dessas equipes menores hoje, né? O menor, não desqualificando a qualidade do Fortaleza, mas em nome, em torcida, né? O Fortaleza é uma das equipes. Fortaleza, Atlético Goianiense, essas equipes hoje, o próprio Bragantino, estão com uma estrutura muito boa, né? Então você vê que Fortaleza está brigando aí nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, né? Enquanto que São Paulo, Grêmio, Corinthians, essas equipes estão fora aí, Fluminense, né? Aí você tem Botafogo e Vasco, Cruzeiro que estão na Série B. Então você vê que houve um crescimento dessas equipes aí, ditas menores, né? Mas que está trabalhando com o pé no chão, com uma estrutura muito boa. Tá certo. E o nosso Manaus aqui, Manaus Futebol Clube, como é que Olha, Manaus domingo teve um jogo que era para ter vencido, né? Mas era para ter vencido pelo fator casa, né? Porque não jogou futebol para vencer. Eu assisti essa partida lá na Colina e realmente deixou a desejar o time do Manaus. Pouco contribuiu, pouco criou no ataque, né? E se o Botafogo tivesse vencido por 2 ou 3-0, não seria novidade. Aí nós tivemos no dia seguinte, o Paysandu vai com uma goleada de 5 da equipe do Ferroviário, 5-1, né? Então o Manaus se manteve na primeira colocação. Próximo do jogo, o jogo do Manaus é domingo contra o Ferroviário, também na Colina, com um detalhe, né? O Manaus está líder, né? Tem 25 pontos, mas o 5º colocado tem 22 pontos. Né? Então está a 3 pontos de diferença. E até o Altos, que está lá com 17 pontos lá embaixo na tabela, tem condições de classificar. Então o Manaus não pode bobear diante da equipe do Ferroviário, né? Que é uma grande equipe, você vê que meteu 5 na equipe do Paysandu. Então o Manaus tem possibilidade de classificar, mas não pode dar bobeira em casa, não pode deixar para a última rodada, que vai ser contra o Paysandu no outro fim de semana lá na Curuzu, em Belém. Carlos Eduardo Souza, trazendo aí as informações da paixão nacional que é o futebol. Obrigado, meu amigo. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Deputados do Amazonas concorrem ao Prêmio Congresso em Foco 2021. Entre os parlamentares estão os deputados federais José Ricardo, do PT, o deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos, e Sidney Leite, do PSD, pelas categorias gerais e de melhores na Câmara e melhores no Senado. Defesa da educação, clima e sustentabilidade, já consagradas em outras edições. E também mulheres na política serão as novidades do regulamento deste ano. A premiação é considerada a mais importante da política brasileira, com o intuito de fortalecer a democracia e também estimular a cidadania para avaliar o desempenho dos políticos, deputados, senadores, enfim, todo mundo que faz parte aí desse mundo da política. 8h05, Ministério Público do Amazonas investiga superfaturamento de imóvel alugado pela Prefeitura de Manacapuru. O inquérito foi instaurado para procedimento preparatório com o objetivo de apurar as possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura e um particular para a alocação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar no município, com valor global de R$ 86.400. O extrato do 4º termo de aditivo ao contrato assinado em janeiro de 2021 entre a Prefeitura e o locatário, com vigência de 12 de janeiro a 12 de janeiro de 2022. Segundo a investigação do Ministério Público, apresenta indícios de sobrepreço. A promotoria expediu o ofício à Prefeitura Municipal para que encaminhe em 10 dias cópia dos documentos. Vamos agora à coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bruno Mazieri conosco aqui, trazendo informações do mundo da política. Agora sim, momento da gente falar um pouquinho
de como anda o mundo político aqui no estado do Amazonas, a gente começa falando de um vídeo que repercutiu nas redes sociais, e aí sim, do Amazonas e do Brasil, né? Nas redes sociais, onde mostra Michel Temer e empresários rindo de uma imitação, né, que atinge ali o presidente Jair Bolsonaro. Qual é a situação desse vídeo aí, Bruno? Explica pra gente. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira. O seguinte, na última semana, na verdade, o ex-presidente Michel Temer voltou, né, aos holofotes da política ao afirmar que ajudou o presidente Bolsonaro a construir a Carta à Nação. Foi aquela carta publicada pelo Bolsonaro, pedindo aí o respeito entre os três poderes e tudo mais. Pois bem, ontem começou a circular, desde de manhãzinha, nas redes sociais, um vídeo onde o Michel Temer aparece num jantar, juntamente com o apresentador André Marinho, do programa Pânico, onde ele fica fazendo imitações do presidente Bolsonaro, inclusive uma imitação assim, bastante caricata, e acho que chega a ser até um pouco pejorativa, Álvaro. Nessa imitação, que foi filmada por quem estava na reunião, aparece o imitador falando tirando sarro da carta que foi escrita aí pelo Michel Temer junto com o Bolsonaro, dizendo inclusive que a carta teria sido escrita pelo Michelzinho, que é filho do Michel Temer, que estava uma carta meio infantil, uma carta meio maricas. E aí que esse vídeo caiu como uma bomba ontem, em todo lugar só se falava disso, né? O autor do vídeo é o pai do imitador, o Paulo Marinho, que é empresário, enfim, já foi apoiador do Bolsonaro. E nesse jantar que aconteceu na casa de um investidor, do investidor e especulador financeiro libanês Najin Narhaz, em São Paulo, outras pessoas estavam presentes, como Najin Narhaz, rapaz, ressuscitaram Najin Narhaz, olha, meu Deus, eu era criança, ouvia, acho que tinha música de carnaval com o nome desse cidadão. Mas olha... E aí também estava por lá o Gilberto Kassab, enfim, outras pessoas que fazem oposição ao presidente Bolsonaro. Olha, agora é importante a gente falar aqui, né, Bruno, que o Paulo Marinho, né, acho que é o nome do empresário, a casa dele foi sede de parte da campanha do Bolsonaro, né, da presidência. E houve ali em algum momento uma cisão, né, entre ele e o Bolsonaro. O filho dele, eu acho que tem vários vídeos na internet em que o filho dele, que é esse humorista, que fala desse assunto. Agora, sim, é importante a gente primeiro fazer a licença, né, dar a licença, digamos assim, artística para o trabalho do humorista, óbvio, né? Isso não há nenhum impedimento. Não é esse o questionamento, né? Não é esse o questionamento. Agora, o que tem por trás disso tudo aí, no meu entendimento, é que há realmente uma aproximação dessa parcela, né, que em algum momento se uniu ao Bolsonaro para fazer ele presidente na última eleição. Há uma união desse pessoal, né? Eles estavam em busca de alguém e me parece que eles estão ali iniciando uma aproximação já com essa ala mais do centro, né? E isso é óbvio, né, que está muito claro nos movimentos, a própria participação do Temer nesse acordo que foi feito, porque foi um acordo, né? E a presença do PSDB também, né? Exatamente. Então isso demonstra o seguinte, que há realmente a construção de um propósito político aí, que ainda não está muito claro, né, do centro, em aglutinar esses votos e esse sentimento que não é nem de Lula e nem de Bolsonaro, né? Que seria a terceira via, né, Álvaro? Que seria essa terceira via que até agora não se mostrou suficientemente grande e organizada, né, para enfrentar nenhum dos dois, nem Lula, nem Bolsonaro. Bom, 8 horas e 10 minutos. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Eu quero só completar, enfim, como você falou, a gente não questiona aqui a questão da liberdade, né, do humorista e tudo mais. É mais a questão da presença do ex-presidente Michel Temer nesse jantar e justamente rindo de algo que ajudou a construir. Bom, e o Afonso Lins voltou ao comando do DENIT no Amazonas. Que a gente tem sobre isso, novidade de agora de manhã, né, do Diário Oficial da União, não é isso, Bruno? Isso mesmo, Álvaro. A publicação, obviamente, a nomeação foi feita ontem à noite, né, mas o Diário Oficial que foi publicado hoje de manhã, e aí que ele volta ao comando do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Amazonas, o DENIT. O Afonso Lins já foi
gestor da autarquia entre 2011 e 2013, e agora vai substituir a engenheira Arlene Maria Lamego da Silva Campos, né? O site O Poder já havia cogitado aí, já havia ventilado o nome do Afonso Lins no dia 28 de agosto, numa matéria feita pelo Thiago Monteiro, e aí hoje se confirma aí o que a gente já havia dito no finalzinho de agosto recentemente. Atualmente, o Afonso Lins está como presidente do Conselho Regional de Engenharia de Agronomia do Amazonas e recebeu no mês de junho deste ano a medalha Rui Araújo, que é a maior condecoração da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O Afonso, além de ser um político, mas ele é, antes de tudo, um técnico muito experimentado nessa gestão da classe, né? Ele já foi presidente do CREA por várias vezes e agora está voltando ao DENIT, uma instituição que ele também já gerenciou, acho que a época em que o Alfredo Nascimento era ministro da pasta, né? E, salvo engano, ele foi indicado ali para o DENIT. Né? Então, é uma novidade, é um amazonense, é o Amazonas ali realmente, efetivamente, sendo representado numa instituição importante aqui para a região. É importante a gente falar isso também, né? É uma estrutura que atende aqui, de alguma forma, a nossa região. Bruno... E Álvaro, só para eu complementar ainda essa informação sobre Afonso Lins, nas últimas eleições, né, de 2018 para deputado estadual, ele chegou a concorrer, teve um pouco mais de 11 mil votos, concorreu pelo Partido Verde, já foi ligado ao PSDB e também ao PR, que agora é o atual Partido Liberal, PL. Muito bem. Mudando de assunto, vamos falar agora de eleição. As pesquisas começaram a circular, né, Bruno? Ontem, me parece que um instituto, você vai falar aí o nome, esqueci agora, ele divulgou uma pesquisa mostrando o cenário político para governador do estado do Amazonas no ano que vem. Não é isso? Isso mesmo, Álvaro. Faltando aí mais ou menos um ano, né, para as eleições de 2022, o R7, né, o portal R7, encomendou uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data para saber aí como é que andam as intenções de votos para governo do estado do Amazonas. E aí, que em primeiro lugar apareceu o ex-governador Amazonino Mendes, né, que atualmente não tem partido, mas o que chamou a atenção nessa pesquisa, Álvaro, é que o Amazonino aparece com 28% das intenções de votos. Geralmente, quando são feitas essas pesquisas, o amazonino aparece com 30%, 31% e até 32%. Ou seja, faltando um ano para as eleições de 2022, ele já começa aí a liderar as pesquisas, porém um pouco mais desidratado, né? Com menos % de intenções de voto do que geralmente tem acontecido nos últimos 10, 15 anos aí, no qual ele concorre às eleições. Bom, isso, no meu entendimento, né, Bruno, essa é uma coisa muito importante a gente dizer, é que liderar o processo político no primeiro turno não significa vitória. O próprio amazonino, ele prova, né, em conteste disso, desde a última eleição, aliás, desde a eleição em que o atual governador Wilson Lima foi eleito, né? A Amazonino liderou o primeiro turno, né? Teve ali, e a gente, na última eleição, na qual ele também foi derrotado pelo atual prefeito Davi Almeida, nós fizemos um artigo muito fundamentado, está no site opoder.com, se você quiser ler, no qual a gente faz um estudo, né, dos últimos 20 anos, né, de participação do amazonino em eleições no estado do Amazonas, tanto para Senado, quanto para prefeito, quanto para governador, e a gente constatou que ele sempre teve, em média, 30% a 35% dos votos do eleitorado, independente de ganhar ou não. Olha que curioso. Em 2019, faltando um ano para a eleição para prefeito, né, que ele concorreu contra o Davi Almeida e perdeu, ele aparecia em primeiro com 30,75% dos votos. Já às vésperas da eleição em 2021, às vésperas da eleição para concorrer com o Davi Almeida, ele aparecia com 31% das intenções de voto, ou seja, sempre naquela margem, né, dos 30% e 32% e tudo mais, e sempre em primeiro lugar, mas porém foi derrotado tanto pelo Wilson Lima, quando houve a eleição em 2018, quanto pelo Davi Almeida agora em 2020. E eu acho que a máxima que a análise que a gente fez há um ano e meio atrás, continua valendo para agora, né? Se o amazonino não conseguir convencer o eleitorado mais jovem,
né, e o eleitorado mais indeciso de que ele é, de fato, uma opção para governar o Estado, ele vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade de se manter na ponta, ou pode até ir para o segundo turno, como aconteceu nas últimas 2 eleições, sim, mas aí o eleitorado aglutina o voto e ele acaba ficando de fora. Isso, óbvio, né? Isso aqui é numa situação muito hipotética, né? Óbvio, é uma análise aqui dos números que a gente vem fazendo, está tudo no site, né? Está tudo lá fundamentado em dados do TSE, enfim, está tudo lá para você fazer uma análise. Agora tem, óbvio, né, que o aspecto que a gente não pode deixar de tratar, né, Bruno, que assim, o amazonino ele tem um reconhecimento popular, isso é evidente. São poucos casos no Brasil de políticos que conseguem manter, né, o eleitorado tão fiel durante uma vida inteira, né? Olha, eu já vi aqui no Amazonas o Gilberto Mestrinho, que foi um antecessor do amazonino, já vi o amazonino. E em Roraima eu vi o Neudo Campos, o Otomar, né? Enfim, no Maranhão você tem a família Sarney, né? Que se você fizer pesquisa de qualquer momento do ano, eles vão ter as intenções de voto. Tem a família do ACM, né? Também. ACM, em Belém tem as famílias. O Barbalho. Os Barbalhos, enfim. Então, assim, isso não é uma condição para qualquer um, isso é fato. Agora, é óbvio que a sociedade começa a enxergar essas grandes figuras com saudosismo, né? Entender a importância deles no processo político ao longo de toda uma vida, mas entender que aquele momento deles passou, né? Eu acho que essas últimas 2 eleições mostraram isso. Olha, achamos o amazonino um cara consistente, fez muito pelo nosso Estado e tudo mais, mas ele tem 82 anos, né? 83 anos de idade, algumas complicações de saúde que a gente sabe, né? Eu vejo agora alguns vídeos dizendo que que ele está bem, que tal, etc. Mas a verdade é que ele tem um tratamento constante de saúde e tal, o que não impede de ter suas funções físicas e motoras completamente perfeitas, né? Mas é óbvio que isso pesa, né, Bruno? A gente não pode descartar isso também. Isso não é ser preconceituoso, entendeu? É uma questão da vida, né? Nas últimas eleições, inclusive, Álvaro, a gente estava passando por um processo muito forte da pandemia, não que a gente tenha saído, mas a gente ainda está na pandemia, mas estava muito pior nas eleições de 2020. O amazonino só fazia comícios via internet, né? Era montada uma estrutura para ele falar nas reuniões e tudo mais. Fez pouquíssimas aparições, até porque ele é do grupo de risco, e contava aí com o apoio do Wilker Barreto para ir nos comícios, enfim, nas caminhadas, como representante dele. Ou seja, uma campanha para governo do Estado é uma coisa muito maior, né? São 62 municípios, você tem um deslocamento para ter aquele contato físico, enfim, a gente fica pensando como isso vai se desenvolver, apesar da gente saber que a internet ajuda muito, mas que o amazonino tem suas limitações e isso a gente não pode negar. E aí eu acho que essa pequena desidratação, que ainda está, obviamente, ali na margem de erro da pesquisa, né, que bota ele abaixo desses 30% que ele sempre teve, eu acho que é um pouco reflexo disso, né? As pessoas já estão entendendo que, olha, não dá mais, né? Já chegou, né? Enfim, com todo respeito, mas, enfim, a questão agora é seguir para um novo momento da política. Muito bem, e aí essa mesma pesquisa, ela traz algumas situações que até então a gente não sabia, que era a situação do atual governador Wilson Lima, do senador Eduardo Braga, que vem se colocando como uma opção nessa eleição, e tem o tradicional Zé Ricardo também ali, o que me parece que a pesquisa mostrou que esses 3, né, estão efetivamente ali brigando nessa segunda posição, não é isso? É isso mesmo, Álvaro. O governador Wilson Lima aparece em segundo lugar, né, com 15% das intenções de votos, seguido aí pelo senador Eduardo Braga, com 13%. O que chama a atenção ainda nessa questão dessa pesquisa é que mesmo com a destinação, né, das fartas emendas parlamentares que o senador tem feito para o interior do estado do Amazonas e as visitas frequentes, muitas vezes 2, 3 interiores no mesmo dia, a popularidade dele parece não estar ainda tão em alta, né? A gente sabe que existe uma rejeição ao nome do senador Eduardo Braga, tanto que quando ele concorreu para a reeleição do Senado,
quase ele não consegue, né, ser eleito, ali ficou brigando com o Luiz Castro na época, e aí a gente já começa a entender como é que está esse processo de intenção de voto da população. O Zé Ricardo, que é muito forte na capital, e isso a gente não pode negar, prova disso foi a expressiva votação que ele teve para o Estado Federal e também até mesmo para a Prefeitura de Manaus ano passado, aparece também em segundo lugar com 15% das intenções de voto. Assim, só fazer um comentário sobre o Zé Ricardo, é a questão da militância, né? Que eu acho que sempre esteve presente na vida dele. Os militantes aglutinam o voto em torno do seu nome. E o grande problema do Zé Ricardo é que ele ainda não conseguiu sair dessa bolha vermelha, né? Desse petismo e tal. E nem deve sair, né, Álvaro? Não deve, por uma questão de ideologia, né? A questão é como conseguir alçar esse voo maior sem fazer isso. Eu lembro que o Lula, há muitos anos atrás, tentou várias vezes a presidência da República e só conseguiu dar o passo maior quando fez realmente o Lula paz e amor, né? Quando ele foi realmente para o Duda Mendonça, criou aquele Lula diferente, né? Do Lula da esquerda e tal. E eu acho que é isso que, de repente, o Zé Ricardo, se quiser começar a conversar com o eleitorado que não é o eleitor só da bolha vermelha, ele vai ter que começar a se movimentar mais nesse sentido. Então, eu acho que ele tem essa dificuldade de crescimento aí. A questão do Wilson está muito clara, né? Ele é o governador, tem feito coisas importantíssimas, né, no processo tanto da Covid quanto da saúde, né? A gente tirando aqui as críticas pontuais, né, dessas questões todas envolvendo a briga política, né, que envolve o seu nome, né, no frigir dos ovos você tem ali um governo consistente, né, um governo que tem feito entregas constantemente, né, e a representação desse número está aí, né, e acredito que ele tenha, obviamente, o potencial não só por estar na máquina, mas também por ter mais um ano aí de trabalho. Se investir, né, as suas ações na cidade de Manaus e, no meu entendimento, se tiver uma parceria forte com o Davi Almeida, que está muito bem avaliado, a própria pesquisa agora mostra, né, ele tem 80% de aprovação nesse primeiro ano, nesses primeiros meses, na verdade, você tem aí a possibilidade de crescimento também do Wilson Lima. Agora, com relação ao senador Eduardo Braga, eu vejo que é a situação mais difícil, né, porque é aquilo que você ressaltou, com todo o investimento pessoal dele, né, tanto de emendas, quanto investimento de comunicação, que ele tem feito uma comunicação muito forte, e também a sua, digamos assim, atuação de campo, né, como você bem lembrou, as visitas, os eventos no interior e tal, me parece, né, que a pesquisa está mostrando isso, me parece que ele não consegue diminuir a rejeição em torno do seu nome, né? Quer dizer, o Eduardo construiu ao longo da sua carreira política aqui uma imagem um pouco de, digamos assim, de autoritarismo, né? Aquela imagem forte, etc. E tal, que é boa por alguns aspectos, mas por outro afasta o eleitorado, né? Rispidez, né? Aquela coisa toda. E me parece que ele ainda não conseguiu desarticular isso na cabeça do eleitorado, né? E todos esses investimentos que ele vem fazendo, usando as emendas parlamentares para fazer investimentos em municípios, etc., deveriam começar a refletir isso já na voz do eleitorado, né? Isso não é só na voz de prefeito, sabe, Bruno? Eu acho que a gente precisa entender que o prefeito de uma cidade, ele pode muito porque ele tem um poder econômico na sua mão. Álvaro, mas o eleitorado é o eleitorado, né? Você tem que conversar, tem um momento que você precisa conversar com o eleitor, né? E não só com liderança. Não é só aliança política, né? Exatamente. Não gira tudo em torno de aliança política. Sobre o governador Wilson Lima, eu queria só fazer uma ressalva, que a gente acompanha, obviamente, o governo desde o início, né? Desde 2019, e parece que finalmente agora estão deixando ele realmente agir, né? Ele fez o primeiro ano de mandato, e aí com algumas brigas políticas, oposições muito fortes e tudo mais. A gente entrou no ano da pandemia, que foi um ano extremamente prejudicial para todo governante, em todo o país. E parece que agora, depois dos mutirões de vacinação que ele tem feito, né, dos pedidos de vacina para o Estado, ele, de fato, voltou a ter uma autonomia para trabalhar,
tendo isso em vista que a Assembleia Legislativa tem aprovado todas as mensagens governamentais que ele tem encaminhado. Enfim, eu acho que o Wilson realmente tem, de fato, um ano ainda para trabalhar e acredito que vai fazer com toda certeza. E aí é importante a gente dizer, assim, algumas ações que foram, no meu entendimento, foram importantes para sedimentar aí pelo menos uma nova visão em torno dele, que entrou muito jovem, né, nesse cargo. Na verdade, não teve aquela carreira política seguida, né, como vários outros líderes políticos têm, então isso, óbvio, que cria um certo pré-conceito das pessoas em relação ao seu nome, mas assim, veja que a questão da vacinação, né, em parceria com a Prefeitura de Manaus, tem funcionado excelentemente, né? Então, assim, a gente já está dando a terceira dose, já fomos até as crianças praticamente, né, na vacinação, já estamos voltando para dar a terceira dose nos idosos, então isso, no meu entendimento, gera, né, um aspecto positivo da gestão dele na cabeça das pessoas. Um segundo ponto que eu acho que também pode estar colaborando, né, para essa, digamos, reconstrução da relação dele com o eleitorado é a capacidade dele de resistir, né, porque, olha, não é fácil você ser político tendo todo mundo contra você, né? E o Wilson passou realmente momentos muito difíceis ali, no momento mais crítico da pandemia, né? Ele se viu praticamente sozinho. E hoje ele conseguiu... A oposição estava preocupada com política, né, Álvaro? Enquanto ele estava tentando resolver a questão da população, a oposição estava fazendo articulações políticas, né? O que dificultava aí a movimentação dele. Não, e aí o interessante é que ele conseguiu o que ninguém imaginava, que era reconstruir a relação com a Assembleia, né? Quer dizer, ele conseguiu reconstruir, conseguiu construir a liderança, né? Que era uma coisa, não sei se você lembra, passou um ano praticamente sem líder na Assembleia Legislativa, então ele conseguiu reconstruir essa composição. Então, no meu entendimento, há um cenário, como você bem falou, um cenário muito positivo em relação, se ele souber, agora sim, né, com mais tranquilidade, souber fazer o seu último ano, acredito que ele tem um potencial de crescimento também nessa pesquisa. Então o cenário é esse, há um ano, falta muito tempo ainda, né, Bruno? Não dá para a gente cravar nada. Amazonino pode crescer, Zé Ricardo pode crescer, o Wilson pode crescer e o próprio senador Eduardo Braga também pode crescer, né? É óbvio que a nossa análise aqui é com base em tudo aquilo que a gente já viveu, né? Aqui são muitos anos acompanhando a eleição e a gente sabe... e a gente sente um pouco da temperatura, mas acho ainda que o povo ainda está muito indeciso em relação a esses nomes que estão postos na mesa aí. 8 horas... Pode falar, Bruno. Essa indecisão se reflete justamente naquela parte dos votos brancos, nulos e indecisos, né, que a gente sempre faz questão de ressaltar também. Tá certo. Olha, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Álvaro. Obrigado você e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, 8 horas 29 minutos. Opoder.com com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o primeiro app que vai aparecer é o da nossa rádio. Essa imagem que você está vendo aí do meu lado na sua tela. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem o Imediato e o Povo, com Edila Chaves. Às 4 horas da tarde tem o Manaus, o 90, com Eudódio Gonçalves. E hoje à noite, às 8 horas, nós temos o Cidadania e Justiça com Alberto da Almeida. E aos sábados, 1 da tarde, temos também o Estação Animal, o primeiro programa que fala de pet na internet. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado, transmissão e operação de áudio de John Wendell, produção e edição de Rabesh Mayan e Sara Araújo, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo esse conteúdo é produzido aqui pela Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!